Olá, tudo bem? Deus abençoe, tá? A sua vida, a nossa vida, que o nome do Senhor seja glorificado. E estamos em mais comentário bíblico da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, nós já estamos, na lição de número 6, a mordomia da adoração. E o texto áureo, está inserido aqui no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, e o versículo de número 23, que diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai, procura a tais que assim o adorem, tá? Verdade prática, e o ponto central dessa revista é: Deus procura, os verdadeiros adoradores, tá? E não celebridades, tá? Então, a introdução, da revista, no Antigo Testamento, nós temos que entender isso. No Antigo Testamento só se podia oferecer o culto no tabernáculo ou no templo, tá? No Antigo Testamento. Então nós observamos isso, que a adoração no Antigo Testamento, era limitada. Tá? Já no Novo Testamento, Jesus, ele aprofundou esse sentido de adoração, Então nós vemos aqui no texto áureo, que ele procura os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Assim, preste atenção, a adoração não está mais centrada em rituais ou simbologia da antiga aliança, mas em Cristo. Então, não está centralizado mais nasquelas simbologia. A minha, tua, nossa adoração, ela está centralizada em Jesus, tá? Deus abençoe a sua vida. Eu quero te pedir um favor, já estamos em aula. For bom para você, vamos evangelizar, repassar essa aula para que outras pessoas também sejam abençoadas. Subtópico primeiro: o que é adoração? Essa palavra, ela vem do latim adorationem, tá? No sentido etimológico, significa culto ou veneração que se presta a uma divindade, tá? Agora, o subtópico primeiro do tópico 1, no Antigo Testamento, a palavra hebraica é shahá, no Antigo Testamento. Essa palavra, ela ocorre aproximadamente 100 vezes. O que significa esta palavra shahá? Esta palavra significa, no hebraico, na realidade, curvar-se diante ou prostrar-se diante de Deus, tá? Então, outra palavra, que aparece é a palavra abad. Traz no sentido, esta palavra, de adorar, trabalhar ou servir a Deus. Já no Novo Testamento, esta palavra no grego significa proskuneo, que ela vai aparecer aproximadamente 59 vezes. E o que significa esta palavra? Prostrar-se, adorar, prestar homenagem a alguém, ou venerar, ser reverente, ou beijar a mão. Tudo isso é nesta palavra no grego. Há também o verbo prosekuneza. Esse verbo prosekuneza significa prostrar-se como sinal de reverência ou prestar homenagem. Nós observamos, na Bíblia, que em Mateus capítulo 2, versículo de número 2 ao 11, em especial versículo de número 2, que olha o que eles falam: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Nós observamos aqui, que aqueles magos vieram do Oriente a adorar Jesus,
né? Jesus ali estava com a sua mãe e eles vieram adorar. Olha o versículo de número 11 de Mateus 2. Entrando na casa, acharam o menino, né, com Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram. E a Bíblia vai dizer que além da adoração, eles levaram ouro, incenso e mirra. Então, é um dos sistemas, é um dos modos, né, ou do sistema, digamos assim, de adoração, tá? E o subtópico 3, outras palavras relativas à adoração. Tem uma palavra grega que chama latreia. Olha esta palavra latreia no grego. Tem o sentido de serviço e adoração no culto. Dessa palavra vem o termo idolatria ou adoração a ídolos. Essa prática é condenada por Deus, tá? Então essa palavra latreia, que vem do sentido idolatria. Então quando se idolatra, já desagrada, né, a Deus. Há também a palavra leiturgia. Se eu repetir isso aqui, há também a palavra leiturgia, né, que significa uma forma, né, de organização de culto e desenvolvimento do mesmo. Nesse sentido desta palavra, trazendo para a igreja, né, cada denominação, né, cristã tem a sua liturgia, sendo que a essência da adoração é somente Deus. Então tem vários tipos de liturgia, né, nessa última palavra, leiturgia, que é liturgia, mas o ponto central, né, de todas as denominações, qual que é? A adoração é o Senhor, o nosso Deus. Então, né, nós observamos aqui vários tipos e colocações dessa palavra. E qual é o propósito, na realidade, da adoração? Qual é o propósito da adoração? É estabelecer, né, um relacionamento entre a criatura e o Criador, tá? Então é estabelecer esse relacionamento. Subtópico 2, né, da revista Como Adorar a Deus, né? Então nós observamos, né, o número 1, em espírito e em verdade. Então já em João, como nós lemos ali em João 4, nós vemos que nosso Senhor, né, ele declarou duas coisas importantes sobre a verdadeira adoração. Vamos analisar isso. Duas coisas importantes sobre a verdadeira adoração. Primeira coisa que ele declarou é onde se deve adorar a Deus. E segundo, como se deve adorar a Deus. Se eu repetir isso aqui, primeira coisa, onde se deve adorar a Deus, e segunda coisa, como se deve adorar a Deus, tá? E o subtópico primeiro, onde adorar a Deus. Para as mulheres, né, para aquela mulher samaritana, adorar a Deus, né, era lá no Monte Gerizim, porque os samaritanos não se comunicavam com os judeus, e na realidade eles eram judeus também, mas era raça misturada, e por isso os judeus, né, não tinha esse relacionamento, né, com os samaritanos. Então o que eles fizeram? Como eles não podiam ir lá em Jerusalém adorar a Deus lá no templo, eles fizeram lá um templo lá no Monte Gerizim, e eles adoravam lá no Monte Gerizim. Já para os judeus, né, adorar a Deus era em Jerusalém, lá no templo em Jerusalém. Mas Jesus, quando ele chega para essa mulher, ele vai quebrar o lugar, assim, a geografia, o lugar geográfico dessa adoração vai ser quebrada através de Jesus, né? E na declaração de Jesus, ele diz, vai chegar um dia que nós vamos adorar o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais. Que tais que é esse?
que adora a Deus em espírito e em verdade. Olha, o ponto 2 do subtópico 1, a atitude de adorar. Preste atenção, nem todo hino, tá? Nem todo hino, ou cântico, ou apresentação musical é adoração a Deus, tá? Nem tudo. A Bíblia diz, nem tudo que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Hoje, na realidade, nós, observamos seguidores, para exaltar as pessoas e não o verdadeiro Deus. Nós temos que prestar atenção nisso, porque muitos hoje estão exaltando o ego, o eu, e não o verdadeiro Deus. Hoje há muitos shows, mas estão longe do propósito original da adoração. Não podemos esquecer, que é em espírito e em verdade e para a glória de Deus é essa adoração e não dos homens. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado hoje, com vários shows que estão acontecendo aí. Você sabe do que nós estamos analisando, falando agora. Então, mas muitos desses shows, e do propósito da adoração não está em Deus, mas nos homens. Tomamos cuidado com isso. Subtópico 2, do tópico 2, é com o culto racional. Com o culto racional. Romanos, capítulo 12, versículo 1, é o que Paulo diz, que apresentemos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então nós temos que apresentar a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, tá? E ele vai dizer que aí é o nosso culto racional. E o que significa, preste atenção, racional? É cultuar a Deus com a razão de ser motivados espiritualmente, portadores de uma sinceridade profunda. Então, o que é racional? É cultuar a Deus com a razão, sabe? Eu adoro a Deus porque Ele me salvou. Eu adoro a Deus porque Ele me curou. Eu adoro a Deus porque Ele me tirou do lamaçal de lodo. E é assim sucessivamente, é a sinceridade profunda. Isso é o nosso culto racional. Qual é o objetivo, na realidade, desse culto? Qual é o objetivo desse culto? Aí Paulo vai dizer para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós apresentamos a Deus em sacrifício vivo, santo, que é o nosso culto racional, tem um objetivo. Qual é esse objetivo? Para nós experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Adore a Deus em espírito e em verdade. Deus vai cumprir o propósito que Ele tem na minha e na sua vida. Eu vou te falar algo, eu vou continuar adorando. Você vai continuar adorando a Deus. Independente da situação, nós temos que aprender como Jó. Dependente da situação, eu vou adorar a Deus em espírito e em verdade. Subtópico 3, gestos e atitudes na adoração a Deus. Tá? Tem alguns gestos ou atitudes. Um exemplo, ajoelhar-se e prostrar-se. Ajoelhar-se e prostrar-se. Nós observamos lá em 1 Reis, capítulo 8, e o versículo de número 54, que Salomão, ali na inauguração do templo, Salomão, ele está ajoelhado e as mãos estendidas. Tá? Então Salomão, ele ajoelhou e estendeu as mãos. Nós vemos Jesus, um exemplo, lá no Getsêmani, Mateus capítulo 26, em especial aqui o versículo 39,
que prostrado sobre seu rosto orando. Então Jesus, no Getsemane, ele prostrou sobre seu rosto e ele adorou a Deus, ele orou a Deus prostrado, tá? Então isso não significa que só adoração também tem que ser prostrado, tá? Pode ser em pé, pode ser deitado, prostrado. Isso significa que o nosso coração tem que estar ligado no trono da graça para que a adoração sobe até o trono. Subtópico número 2 do tópico 3º, o louvar e cantar. Vamos prestar atenção nisso. Nós vemos Davi introduzindo, os instrumentos musicais no louvor. Aonde está isso? Lá em 1 Crônicas, capítulo 23, e o versículo 5 e 6, ali Davi, ele selecionou 4.000 cantores, que se revezavam, foi 4.000 cantores, para fazer o revezamento da adoração no templo que ia ser construído. E só de dirigente também, a Bíblia vai dizer lá em 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 7, e os maestros, tinha 288 maestros. Então Davi organizou tudo isso e introduziu músicos, maestros na adoração. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com quê? Com salmo, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor, com graça em vosso coração. Quem escreveu isso foi Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, capítulo 3, e o versículo 16, tá? Que a palavra de Cristo, ela tem que habitar dentro de vós, abundantemente, não é só a palavra, ela tem que habitar abundantemente, e através disso, através da palavra habitando em nós abundantemente, vem a sabedoria ensinando-vos a admoestar-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça do vosso coração. Estamos já finalizando essa aula. Deus abençoe a sua vida, E o tópico 3, o subtópico 3 também, glorificar a Deus, tá? 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 19, a Bíblia narra que eu e você, preste atenção aqui agora, eu e você, nós somos o templo e a morada do Espírito Santo, tá? E o Salmo também, de número 50, e o verso 14, ele diz: oferecei a Deus, sacrifício de louvor. Salmo 50 também, e o verso 23, aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E olha que interessante, mais uma menção da palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 23, olha o que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do vosso Senhor Jesus Cristo. Vamos concluir? Vamos. A mordomia da adoração. Precisamos saber que Deus não vê apenas os nossos gestos externos, mas em especial o nosso interno, a nossa adoração interna. E olha que Davi descobriu isso, e ele escreve no Salmo 139, o verso 1 e 2, e Davi finaliza nisso: Senhor, tu me sondas e me conheces,
Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Toda adoração não é externa, ela começa no nosso interior. Deus abençoe a sua vida, né? Tenha aí essa aula, esse reforço, né, abençoado, e até a próxima aula. Fica na paz do Senhor Jesus. Até mais, tchau.